A paz do Senhor, juniores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, mais uma escola bíblica, né, em casa que a gente está tendo. E eu tô muito feliz por estar aqui com vocês. Hoje a gente vai estudar a nossa lição de número 4, tá? A quarta lição a gente vai estudar hoje. E eu quero já começar aqui lendo com vocês o nosso título da lição, que diz assim, ó: Jacó, o homem que teve um encontro com Deus. Esse é o título da nossa lição de hoje. E eu quero que vocês agora abram a Bíblia de vocês lá em 1 João, tá? Pra gente ler o nosso memorizando. 1 João 3:2. Ah, mas eu não tenho a Bíblia aqui. Dá uma pausa no vídeo e peça pro pai, peça pra mãe, pegue a sua Bíblia e abra, tá? Abre com a gente aqui em 1 João 3:2. Dá uma pausa no vídeo enquanto você procura e volta aqui pra gente ler, tá? Vamos ler. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com ele, pois o veremos como ele realmente é. 1 João 3:2. Vamos ler novamente, eu quero que você leia comigo, tá? Você tá em casa, mas eu quero que você leia, tá? Vamos ler junto. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com ele, pois o veremos como ele realmente é. 1 João 3:2, tá? E eu quero fazer agora, rapidamente, recapitular rapidinho o que a gente aprendeu até agora, tá? Porque a gente já aprendeu sobre Noé, a gente já aprendeu sobre Abraão, a gente já aprendeu sobre Isaac, hoje a gente vai estudar sobre Jacó. Mas voltando lá para Abraão, a gente aprendeu até o momento, nas últimas aulas, a gente aprendeu que o exemplo de fé, de obediência que Abraão mostrou, né? Ele foi um servo muito obediente. Ele realmente obedeceu, ele serviu, ele confiou em Deus. E graças, através, né, da obediência de Abraão foi ricamente abençoado. Inclusive, Abraão, ele não podia ter filhos, né? A sua mulher, na verdade, era estéril, então ele não teria um filho. Porém, Deus disse a ele que o abençoaria, que ele seria pai de uma grande nação. E para isso ele teria que ter filho. Ele teria que ter filhos, né? E aí os filhos teriam outros filhos e assim ia crescer essa nação. Porém, ela não podia. Porém, Deus prometeu. E quando Deus fala, Deus cumpre. E Deus prometeu. E Deus cumpriu. Aí nasceu Isaac, né? Isaac. E na aula passada, inclusive, vocês aprenderam com a professora Elane sobre a obediência de Isaac. Vocês aprenderam sobre o filho, que o filho obediente ele foi, um servo não diferente do pai dele, ele foi obediente a Deus. E hoje a gente vai estudar, aprender, né, um pouco sobre a família de Isaac, porque Isaac também teve uma família, e sobre os filhos de Isaac. Porém, antes de entrar assim de cara na nossa lição, eu quero abrir um parêntese aqui com vocês, que Isaac, ele casou com Rebeca. E Rebeca, gente, Rebeca era estéril. Sim, estéril. Rebeca não podia ter filhos. Bem parecido com Sara, ela não poderia ter filhos. E o que aconteceu? Deus novamente mostrou que era Deus na vida deles e os abençoou. Depois de 20 anos de espera, porque esse foi o tempo que Isaac e Rebeca esperaram por um filho, tá? Depois de 20 anos, Deus os abençoou com não um, mas 2 filhos, tá? Eles tiveram gêmeos. O primeiro que nasceu, né, foi Esaú. Esaú, ele era ruivo e muito peludo. E ele futuramente se tornou um caçador, tá? E ele era o preferido de seu pai. Logo depois mesmo, veio Esaú. Logo depois de Esaú veio Jacó. Jacó ele veio agarrado no calcanhar de Esaú. Ele veio agarrado no calcanhar dele. E Jacó, ele já não era peludo como seu irmão e era o preferido de sua mãe. E, gente, o tempo passou. Certa vez, o Esaú ele chega em casa e o seu irmão tinha preparado um ensopado. E ele pede, ele disse que estava com fome, ele queria ensopado.
E o seu irmão, Jacó, disse a ele que trocava o ensopado pela primogenitura. Porque como, apesar deles terem nascido no mesmo dia, quem nasceu primeiro foi Esaú. E ele era o filho primogênito, né? E naquela época a gente sabe que tinha uma importância muito grande, tinha um valor muito grande. E o que aconteceu foi que Esaú, ele topou, ele aceitou a proposta do irmão Jacó. Falou, não, a gente troca. Eles trocaram. Então, gente, eu quero abrir aqui mais um parêntese pra gente, rapidinho, que o que Jacó fez não foi certo, tá? A intenção de Jacó não foi certa. Porém, a atitude de Esaú também não foi. Apesar que um erro não justifica o outro, os dois erraram, tá? Porque Esaú, ele não valorizou a bênção da primogenitura. Ele deveria valorizar aquilo e saber que valia muito mais do que um prato de ensopado, entendeu? Ele deveria ter essa consciência, mas ele trocou. O tempo passou. Certa vez, quando o Isaac já estava bem velho, inclusive ele já nem enxergava mais, ele chamou Esaú e disse a Esaú que tinha chegado a hora e que ele o abençoaria, tá? Ele daria a benção da primogenitura a ele, que era para ele caçar um animal e preparar uma comida, que ele o abençoaria. E foi o que aconteceu. Porém, não foi o que aconteceu na verdade, né? Porém, enquanto isso, a mãe, Rebeca, ela ouviu toda a conversa e ela falou para Jacó. E foi o que aconteceu com Jacó, porque Jacó e Rebeca se prepararam, enganaram tanto o irmão como o pai, principalmente, porque eles cortaram a pele de um cordeiro, colocou, né, porque Esaú era peludo e já Jacó não era, então colocou sobre a pele de Jacó, preparou o animal, colocou as roupas de Esaú, colocou em Jacó também. E Jacó pegou a bênção da primogenitura, porque o pai abençoou Jacó, tá? Ao invés de Esaú. Quando Esaú voltou, ele soube o que aconteceu, ele ficou muito indignado, ele ficou furioso, ele ficou com muita raiva. E eu vou abrir aqui um outro parêntese com vocês para falar sobre que, novamente, um erro não justifica o outro. O que Jacó fez foi errado. O que Jacó fez foi muito feio, gente. Ele enganou o próprio pai, tá? Foi algo errado. A mãe, eles enganaram. Isso é errado. Diante de Deus é errado igual. Porém, Esaú também errou. Esaú deu a palavra dele. Esaú, ele errou por não valorizar a primogenitura. Ele errou. Depois ele quis matar o próprio irmão, tá? E como eu falei pra vocês, um erro não justifica um outro. Só porque A, B, C, D fez, não quer dizer, eu fiz porque esse fulano, porque esse clã fez. Não, diante de Deus, você erra igual. Se é pecado, tá? Não justifica. E ele ficou com muita raiva e tentou matar o seu irmão. E o que Jacó teve que fazer, ele teve que fugir. Ele saiu fugido para casa do seu tio, que se chamava Labão, tá? Ele fugiu para lá. No caminho, ele ficou cansado e parou para descansar. Pegou uma pedra, deitou sobre ela, deitou a cabeça sobre a pedra e dormiu. Quando ele dormiu, ele teve uma visão, ele teve um sonho, tá? Ele viu uma escada que vinha da terra até o céu. E essa escada, ele via anjos subindo, né, e descendo. Subindo e descendo. E naquele momento, ele teve um encontro com Deus, ele ouviu a voz de Deus, tá? Ele ouviu e Deus falou coisas grandiosas a ele. Deus disse assim: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu avô, e de Isaac. Vou dar esta terra onde você está deitado aos seus descendentes, e eles serão numerosos, como o pó da terra. Por meio de você, todos os povos do mundo serão abençoados. Eu serei com você e o protegerei,
onde você passar. Não abandonarei você até que se cumpra tudo o que prometi. Olha só que lindo que Deus falou com Jacó. Isso nos prova mais uma vez o grande amor de Deus, o quanto ele nos ama, tá? Porque apesar dos erros, Jacó, o nome Jacó significa enganador. Então, apesar dos erros de Jacó, Deus, apesar dele ter feito que ele tinha bênção com ele. E aquilo já estava nos planos de Deus. E Deus o abençoou, tá? Então Jacó, ele acordou e ficou atemorizado. Ele disse assim: verdadeiramente Deus está neste lugar e eu não sabia. Este lugar é a casa de Deus. E Jacó ali ele edificou um altar. E aquele lugar ele se chamou Betel, tá? Ele colocou o nome daquele lugar de Betel. Gente, eu espero que vocês tenham entendido a nossa lição de hoje, tá? Uma lição muito linda, a videoaula ficou um pouquinho grande, mas eu espero mesmo que vocês tenham entendido, saibam que eu estou com muita saudade de vocês, tá? Continuem assistindo as nossas aulas e fiquem com Deus. Até uma próxima aula e tchau, tchau!